Salve time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago o palpite de aposta de futebol para este domingão, dia 24 de agosto. Assim, separei uma excelente grade de jogos para vocês degustar neste domingão decisivo aí para muitos jogos. Ou seja, antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, se você é novo por aqui, clica no botão de se inscrever para acompanhar nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas e já conhece o nosso canal, já curte o conteúdo, deixa o like para fortalecer o nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos assim que for postado e compartilhe o nosso vídeo com um amigo, compartilhe o nosso vídeo para geral, para que ele possa estar chegando para mais pessoas. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. E lembrando, o time aposta apenas para maiores de 18, jogue com responsabilidade. E sem mais delongas, vamos à nossa primeira análise do dia. O nosso primeiro palpite vai partir da Superliga da Dinamarca, rodada 6. O jogo do Midtjylland versus Silkeborg às 9 da manhã. Confronto do terceiro colocado versus o nono colocado, ou seja, apenas 3 pontos afastam uma equipe de outra. Porque a equipe do Midtjylland vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 nos últimos 4 jogos. A equipe do Silkeborg vem a 5 jogos, batendo over 1,5, over 2,5 e ambos marcam nos últimos 3 jogos. Vem de uma vitória em cima do Viborgo, fora de casa, 3-2, um jogaço de 5 gols. E a equipe do Midtjylland venceu os últimos 3 confrontos essa equipe do Silkeborg, ou seja, é o favorito para esta partida. Acredito aí em uma vitória da equipe do Midtjylland com empate a nula. E também vejo que tem excelente tendência para gols. Essa partida excelente tendência para um jogo para gols. Um over 2,5 aí pode acontecer sim. Temos agora a Premier League, o jogo do Fulham versus Manchester United. Esse jogo tem início às 12h30. Confronto do oitavo versus 15º colocado. Ambas as equipes não conseguiram vencer na primeira rodada. O Fulham empatou em 1-1 com o Brighton. Vem a 4 jogos batendo over 1,5 em 3 deles. E o Manchester United vem a 5 jogos aí batendo o over 1,5 em 4 deles. Vem de uma derrota no clássico para o Arsenal. O último confronto foi um empate técnico. Para esta partida é um jogo de grande equilíbrio técnico. O Fulham é uma equipe que está tendo consistência, mas apesar do Manchester United não estar conseguindo obter êxito com o elenco que tem, vou acreditar numa chance dupla a favor do Manchester United. Temos agora a Itália, primeira rodada para Como versus Lazio. O Como, meu parceiro, vem a 5 jogos, over 2,5 e vai enfrentar a Lazio, que vem a 5 jogos, batendo o under 2,5 em 4 dos últimos 5. Último confronto, 1-1. Um jogo bem equilibrado. Por incrível que pareça, o Como é o favorito neste confronto. É o favorito. Então, para esta partida, ficarei no mercado para gols. Mercado para gols. Então, eu vou acreditar que será um jogo para over 1,5 gol nessa partida. Over 1,5 gol. Temos agora La Liga, o jogo do Villarreal versus Girona às 14h30. O Villarreal vem a 3 jogos batendo over 1,5. O Girona vem a 3 jogos batendo over 1,5. Nos últimos 3 confrontos aí, 2 vitórias do Villarreal e um empate. Para esta partida, acredito que será um jogo para over 1,5 gol. Over 1,5 gol. E com a opção de mínimo possível zebra, Girona chance. França, primeira divisão, temos o jogo do Mônaco versus Lille, início às 15h45, confronto do líder versus nono colocado. A equipe do Lille, meu parceiro, vem a 5 jogos com apenas uma vitória, batendo over 2,5 em todos. E o Mônaco, 5 jogos de apenas uma derrota, over 2,5 em todos.
Último confronto deu Lille, atuando em casa. Vai ser um jogo dramático, como é sempre quando essas equipes se enfrentam. E o Lille vem jogando muito bem em casa. O Mônaco vai ter dificuldades, mas acredito que será um jogo para gols, um jogo para over 1,5, um jogo para ambos marca nesta partida. Temos agora a Itália novamente, a Atalanta versus Pisa, às 15h45. Bom, a equipe do Atalanta, 3 jogos sem vencer, batendo over 2,5. O Pisa vem a 3 jogos de invencibilidade, batendo o over 2,5 em 3 de 5. E nos últimos 4 confrontos deu Atalanta. O Atalanta não passa por um bom momento. É uma equipe que não consegue engrenar. Tem um elenco superior em frente a essa equipe do Pisa. Diante disso, eu vou focar mais nisso, na vitória do Atalanta. Juventus versus Parma, às 15h45. A equipe da Juve vem a 3 vitórias consecutivas. É o cavalo paraguaio nessa equipe da Juve, minha visão. É uma equipe que não passa confiança aos apostadores. É uma equipe que bateu over 1,5 nos últimos 4 jogos. E o Parma vem a 3 jogos, over 2,5. E o último confronto, meu parceiro, foi 1-0 para a equipe do Parma. É disto que estou falando. A Juve é uma equipe que não desejo tecnicamente aí valor de apostar em uma tipo simples. Então ficarei no mercado para gols nessa partida. É um jogo para over 1,5, é um jogo para over 2,5. E em mercado de meteode, eu acredito mais no favoritismo aí, apesar de ser zebra, do Parma, porque vi uns jogos da Juve, meu parceiro, principalmente no Mundial. Que é isso, rapaz? Jogando daquela forma, não gostei. Bom, temos agora o Brasileirão Série A, às 16 horas, Bahia versus Santos, confronto do 4º colocado que vem fazendo uma excelente temporada, diante do Santos bizarro do Neymar, na 15ª colocação. Eu já havia dito há muito tempo, olha, há tempo, desde que ele chegou, desde que o Xavier chegou, que não ia engrenar no Santos. Olha o que aconteceu, não engrenou, meu parceiro, não engrenou. Tanto, entre outros treinadores que mencionei aqui no canal, que não iria dar certo e não deu até o momento em seus respectivos clubes. Então, é o Fortaleza que tá ali, é o próprio o Juventude tá se recuperando. O Vitória é uma equipe que tá meio lá, meio cá. Eu não quero mencionar aqui não, mas teve treinador aí que teve diretoria que erraram. Bom, Bahia vem a 5 jogos em casa, over 1,5 em 4 deles. E o Santos, meu parceiro, fora de casa, é uma equipe que até vem jogando bem, somando over 1,5 gol em todos, vem de apenas uma derrota para o Mirassol. Último confronto 2-1 para o Santos fora de casa diante do Bahia. É um jogo que, não tenho dúvida, é um jogo para gols. O Santos teve o seu vestiário ali lotado pela organizada, Neymar chorando. A organizada disse, se você chora, nós choramos mais que você. Queremos uma resposta, etc. Então acredito que o Santos pretende dar uma resposta depois de sofrer um atropelo, aquele massacre da Serra Elétrica do Vasco do Fernando Diniz. Então para essa partida é jogo para over 1,5 gol. E vou ser ousado aqui, deixar Santos chance dupla como uma possível zebra. Temos aqui Central versus Maranhão, Brasileiro Série D, às 16 horas. Jogo de ida deu Maranhão 2-1. Central achou aquele gol de pênalti para realocar no jogo. Vem a 5 jogos Central, batendo under 2,5 em 3 de 5. E o Maranhão, 5 jogos, over 1,5 em 4 de 5. Último confronto, o Maranhão venceu os últimos 2 confrontos em casa. E o Central, último confronto que teve à sua disposição, venceu pelo placar de 3-0. O Central, que em casa vem a 5 jogos de invencibilidade. E o Maranhão fora de casa é uma equipe que não é confiável. Vou deixar um jogo para Central, chance dupla, ou over 1,5. Temos a La Liga, Real Oviedo versus Real Madrid. É o duelo dos reais. Quem será o Real que vai levar a melhor? Esse jogo tem início às 16h30. A equipe do Real Oviedo vem a 5 jogos de apenas uma vitória, ou seja, bateu o under 2,5 em 3 de 5. O Real Madrid 4 vitórias e uma derrota amarga para o PSG, batendo over 2,5 em 3 de 5. O Real Madrid que teve grandes dificuldades para vencer o Osasuna. 1-0, rapaz, placar mínimo para. Bom, o Real Madrid
venha 2 confrontos com 2 goleadas. E acredito que se não golear, meu parceiro, o Real Madrid tá a passos largos aí de uma grande decepção. Para essa partida, acredito numa vitória do Real Madrid. Sim, tem elenco para vencer. Temos agora Altos do Piauí versus Santa Cruz às 18 horas. É o confronto de volta. Ida foi 1-1 na Arena de Pernambuco. O Altos é uma equipe competente, é uma equipe competitiva, atuando em casa. Apenas uma derrota para o Maranhão em 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 de 5. Santa Cruz fora é uma lacuna. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Nos últimos 4, 3 derrotas e um empate, batendo over 1,5 em 3 de 5. E vai enfrentar um Altos, meu parceiro, que não perdeu ainda para o Santa Cruz em casa. 2 vitórias e um empate, e venceu esse empate nas penalidades. Então acredito que esta vaga aqui para quartas de finais para enfrentar Imperatriz ou América de Natal vai ser o Altos. Vou estar deixando aí chance dupla a favor do Altos. Temos agora Brasileirão Série A, Fortaleza versus Mirassol às 18h30. É o confronto do 6º colocado versus o 19º colocado. Ou seja, o Fortaleza que dá índice de queda, meu parceiro. Não tem mais o Pablo Juan Vojvoda para salvar essa equipe. Fortaleza não consegue vencer. É uma equipe que estava muito mal com o Vojvoda. O Vojvoda estava em queda de rendimento. Era uma equipe que não conseguia vencer com o Pablo Juan Vojvoda há mais de 10 jogos, para ser exato, 10 jogos. E depois, aliás, há 9 jogos. Depois contratou o Renato Paiva diante do Bahia, arrumou um empate, depois venceu o Bragantino. Aí todos esperávamos que era a recuperação do Fortaleza. E já vai aí o Renato Paiva, meu parceiro, com 6 jogos sem vencer, sendo eliminado da Copa Libertadores. Então é o sinal de alerta para o Renato Paiva. E se não, o Fortaleza pode cair. Então vai enfrentar o Mirassol, que vem em um momento muito melhor, com 5 jogos batendo over 1,5, apenas uma derrota para o Flamengo. Vou deixar um jogo aí bem equilibrado. Não vou acreditar em uma vitória do Fortaleza. O Mirassol é uma equipe consistente. Vou estar deixando chance dupla a favor do Mirassol nessa partida, o under 3,5. Temos mais um jogo do Brasileiro. Juventude versus Botafogo às 18h30. Confronto dos 5º colocado versus 18º colocado. A equipe do Juventude é uma equipe que vem a 5 jogos, over 1,5 em 4 deles, over 2,5 também. Botafogo, 5 jogos, principalmente fora de casa. É uma equipe forte, atuando fora de casa. É uma equipe que sofre poucos gols quando atua fora de casa. E o último confronto, o Juventude venceu 3-2 em casa. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Ou chance dupla aí como uma boa opção de mínimo possível zebra a favor de Juventude. Botafogo deve ter sérias dificuldades. São Paulo versus Atlético Mineiro às 20h30. Confronto do 7º versus 11º colocado. É o duelo do Hernan Crespo versus Cuca. Hernan Crespo, São Paulo, vem aí com uma derrota em 5 jogos. Foi eliminado da Copa do Brasil. Está nas quartas da Copa Libertadores. 5 jogos, over 1,5 em 4 deles. E o Atlético Mineiro, 5 jogos, over 1,5. Nos últimos 3 confrontos, 3 empates técnicos. Essas equipes ligou o sinal de alerta de empatar jogos após jogos. O São Paulo vem jogando muito bem em casa, 4 vitórias e um empate, porém não consegue vencer o Galo há muito tempo, desde 2020, 5 anos aproximadamente. Então, para essa partida, acredito que será um jogo dramático para over 1,5 gols. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta de futebol deste domingão. Lembrando, quer mais dicas como essa, nos segue no nosso Insta e entra aí abaixo do nosso canal do Telegram. Vamos lotar esse canal do Telegram, vamos lotar esse Insta. A partir dos 1.000 inscritos lá no nosso canal, do nosso grupo do Telegram, teremos dicas diárias por lá também. Bom, Bruno, deixa de mimimi. Vamos disponibilizar o que temos de melhor neste domingo. Bom, temos dupla, temos tripla, então vou estar deixando para vocês aqui
em primeira mão, vamos estar deixando para vocês aqui um jogo de Atalanta para vencer o jogo. Over 1,5 Bahia versus Santos. E vou estar deixando esse central chance dupla. É a primeira tripla do canal. Outra boa opção, Real Madrid para vencer o jogo. Altos chance dupla. Real Madrid para vencer o jogo. Altos chance dupla. E podemos estar pegando aqui esse jogo. Vamos lá. Mônaco versus Lille. Sim, podemos pegar altos chance dupla. Podemos estar pegando alto chance dupla. Cadê o danado? Vamos lá. Altos chance dupla. Real Madrid para vencer. E podemos pegar esse Manchester United chance dupla. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto, se liga no sinal de alerta das nossas possíveis zebras. Esse é o vídeo de hoje, uma boa sorte a todos, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima, não se esqueça de se inscrever lá no nosso Telegram, nosso grupo, entra no nosso grupo e nos segue lá no nosso Insta. Avante, tropa!